Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós estamos aqui para falar do novo filme do Quarteto Fantástico. Um filme que entregou muita ação, emoção e um filme extremamente fiel aos quadrinhos. E, inclusive, um filme extremamente difícil de ser um filme bom, já que ele passou por várias versões que não foram tão bem sucedidas. Então, sem mais enrolação, bora conferir o que deu certo nesse filme? Bom, pessoal, o que eu já gostei de cara nesse filme foi que eles resumiram de maneira muito eficiente a história de origem dos personagens. Todos nós conhecemos a história. 4 corajosos astronautas vão para o espaço. E retornam muito diferentes. Deem boas-vindas ao Quarteto Fantástico. Normalmente um filme desse tipo, né, de super equipe, dispensa 40 minutos, 50 minutos para explicar a origem da equipe, porque eles se uniram, como eles ganharam os poderes, e eles fizeram isso de maneira muito rápida, inclusive já estabelecendo como funcionava aquele universo, que tinha que todo mundo sabe que tem aquele visual retrofuturista, né? Então é um visual único desse universo do 828, e eles já estabeleceram tudo isso em 10, 15 minutos de filme. Então, nós como telespectadores não tivemos que perder tempo para compreender demais assim a terra deles. Foi super rápido, super intuitivo e divertido também de ver como a equipe foi crescendo ao longo dos 4 anos que eles trabalharam juntos. Inclusive, pessoal, ali nessas cenas iniciais já mostra eles lutando com alguns vilões bem clássicos deles, como o Topeira, que inclusive vai ser útil ainda ao longo do filme, e com Super Macacos. E eles já são estabelecidos como os super-heróis mais aclamados da Terra. Eles são adorados, eles estão na TV, eles têm o desenho que é um spin-off ali, né, que é o desenho que existiu, né, mas eles usaram na própria história. E eles são realmente, assim, heróis ainda muito mais aclamados que os Vingadores, que tem as dúvidas ali na sociedade, algumas pessoas não gostam dele, não. Na Terra 828, o Quarteto Fantástico são os heróis da Terra, são os protetores da Terra e todos amam eles. Apesar de ser em outra Terra, diferente dos super-heróis já conhecidos do MCU, eu acho que eles respeitaram muito o material dos quadrinhos do Quarteto Fantástico, porque, excluindo o fato que os outros heróis não estão presentes nessa Terra, eles tentaram respeitar tudo, eles tentaram respeitar os vilões, o universo, os personagens em si. Então acho que esse é um filme feito com amor, assim, para quem gosta de quadrinhos, e é um filme de quadrinhos. E, pessoal, a premissa do filme é apresentada logo de cara, a gente descobre que a Sue Storm tá grávida. Você tá grávida? O quê? Você vai ser a melhor mãe do mundo! E você vai ser o melhor pai... É brincadeira, você tá perdido, cara. Nós seremos os melhores tios da história. E esse é um momento que muitos fãs anseiam, né, para ver nos cinemas, que é o nascimento do Franklin Richards. E isso vai acontecer ainda nesse filme, mas é um momento de grande ansiedade, assim, porque a gente quer muito ver esse personagem nos cinemas. E a gente viu um pouco dele nesse filme. E, pessoal, logo de cara aparece já a Surfista Prateada. Não demora muito ela aparecer, ela vem numa cena, assim, que tá até nos trailers, muito épica, do céu, assim, com várias bolas de fogo caindo na terra. Quem são os protetores desse mundo? Somos nós. Eu anuncio o seu começo. Eu anuncio o seu fim. O seu planeta está marcado para morrer. Os heróis se reúnem ali no centro de Nova York, as pessoas em volta, e ela se anuncia como o Arauto do Galactus, avisa que ele está vindo para a Terra e que as pessoas devem abraçar seus entes queridos e que eles não têm muito tempo, e basicamente anuncia o fim do planeta. E assim, pessoal, uma coisa que eu queria elogiar no filme é o ritmo. O ritmo do filme é muito bem equilibrado, você não fica em nenhum momento assistindo sem ter uma ação, ou sem ter um diálogo interessante, ou um acontecimento. É um filme que não para, mas ele também não prejudica a história em si. A história é boa, o ritmo da história é bom, e você realmente fica preso assistindo esse filme. É uma coisa que não se mostrou tão fácil, aparentemente, com filmes do Quarteto Fantástico, mas esse filme conseguiu com êxito, e esse é um ponto super positivo. E, pessoal, assim, ainda elogiando aqui o ritmo e os personagens do filme, o Reed Richards finalmente mostrou sua cara nos filmes da Marvel de verdade, assim, porque ele realmente mostrou quão inteligente ele é, porque em algumas horas ele já conseguiu rastrear planetas que foram destruídos pelo Galactus,
e rastrear a assinatura da surfista prateada e com isso pegar a localização do Galactus e dela. Isso é um feito de inteligência, ele fez isso num curto período de tempo. E não foi só falando porque fez, e sim demonstrando como fez. E eu valorizo isso muito, assim, em um personagem inteligente, ele não pode só falar que fez uma coisa, ele precisa mostrar como. E honestamente, eu acho que finalmente o Reed Richards mostrou sua cara na Marvel de verdade. Depois que ele descobre tudo isso, eles decidem partir em uma viagem ousada até esse planeta que o Galactus estaria, né? E eles... Cara, eu achei sensacional várias coisas nessa cena. Primeiro, porque a Sue Storm partiu em missão ainda grávida. Segundo, porque eles entraram no foguete, partiram e quando eles saíram da Terra, eles abriram um buraco de minhoca, que foi a premissa do começo do filme, né? Eles foram estudar essa fenda e acabaram ganhando os poderes deles. Mas eles usaram esse buraco de minhoca para dar um salto no espaço e tempo e chegar até lá de maneira rápida na velocidade da luz. E honestamente, quando aconteceu essa cena no filme, eu falei, pô, esse filme não tá de brincadeira mesmo. Achei que esse sim é um feito de Quarteto Fantástico, esse sim é um feito de uma equipe com personagens inteligentes e com o homem mais inteligente da Terra. Então, quando eu vi isso, realmente me surpreendeu logo de cara. Bom, depois que eles passam pelo buraco de minhoca e chegam lá, eles se deparam com o planeta sendo engolido pelo Galactus. E assim, a cena é simplesmente sensacional. O planeta sendo destruído, o Galactus saindo do planeta e eles tendo que desviar com a nave enquanto o planeta é destruído ao mesmo tempo. É uma cena assim muito, muito, muito bonita mesmo, com CGI impecável e é uma cena bem surpreendente. Bom, pessoal, quando eles entram ali meio que no território do Galactus, eles meio que são puxados para dentro da nave dele, né? E eles já dão de cara com a surfista que escolta eles até o Galactus. O John ele tava meio com a pulga atrás da orelha assim, porque quando ele perseguiu ela na Terra, ela falou uma frase que ele ficou meio ali pensando nisso, né? Então ele foi abordar ela, falar com ela explicou o significado da frase e levou eles até o Galactus. Chegando lá, é assim, cara, o Galactus está muito imponente nesse filme, assim. Finalmente o Galactus de verdade, não aquela nuvem, né, de fumaça que apareceu no filme dos anos 2000. E muito imponente, e basicamente ele já reconheceu a presença do Franklin Richards na barriga da Sue, e ele já vislumbrou usar ele como substituto, né, para ele substituir ele no trono ali, meio que passar a fome dele pro Franklin, porque ele é um ser cósmico que aguentaria esse tipo de fardo. Então ele viu isso como uma potencial fuga ali do castigo dele, né, desse fardo que ele tem que carregar de devorar mundos. Então ele meio que chega mais perto, né, o Reed tenta negociar com ele ali, e ele chega mais perto e ele meio que acelera o parto da Sue Storm, e nisso eles já precisam partir em retirada, porque eu não sei se eles conseguiriam sair dali numa boa, não, porque o Galactus não ia querer deixar isso, e a surfista já agiu para não deixar isso acontecer também. Enfim, pessoal, eles tentam se locomover até a nave deles ali, enquanto eles são perseguidos pela surfista, tem que lutar com ela e segurar ela. Eles entram nessa nave e tentam partir ali do território do Galactus, né? E a surfista persegue eles o tempo inteiro, até que eles decidem entrar no buraco de minhoca para fugir dela. Só que, pra surpresa deles, ela consegue entrar nesse buraco de minhoca que eles usaram para chegar lá e consegue continuar perseguindo eles. E, cara, de verdade, esse já é um feito, assim, da surfista prateada que eu achei muito legal. Porque acho que nem todo mundo tá falando, mas esse é um feito legal da personagem, que ela conseguiu perseguir uma nave se dobrando na velocidade da luz por um buraco de minhoca. Então eu achei muito legal. Nisso eles precisam achar um jeito de fugir dela, porque a Sue vai ter o bebê, o Franklin vai nascer e eles precisam fugir dessa situação. Então o que o Reed tem a ideia, que eu achei muito corajosa, assim, de usar um buraco negro para atrasar a surfista prateada. Então eles saem do buraco de minhoca e começam a orbitar ali o buraco negro, né? Enquanto a surfista tenta pegar eles. Então ali quando eles chegarem bem no limite da singularidade de serem, né, sugados pelo buraco negro, eles iam usar a força da nave para sair e deixar ela ser puxada, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Só que toda essa cena assim da perseguição, eles trabalham em equipe, usando não só o Reed sendo inteligente, toda a equipe, usando a inteligência da equipe ali
contra ela para fugir, ao mesmo tempo que a Sue tava tendo bebê, e eles tendo que cuidar da situação ao mesmo tempo. Cara, sensacional, de verdade. E quando eles conseguem despistar ela, né, ela fica presa ali, isso vai atrasar ela um tempo para perseguir eles. Eles terminam o parto da Sue e é uma cena extremamente emocionante. E eles têm que voltar para a Terra com a ideia de que o Galactus ofereceu para eles um acordo, né? O Franklin Richards pela Terra. Então, se eles entregassem o bebê para ele, né, para tomar o lugar dele, ele pouparia a Terra. E, pessoal, eles voltam para a Terra, né? E assim que eles aterrissam, se passou um mês, né? Ou foi um tempo parecido, e todo mundo tá esperando eles para eles contarem como eles derrotaram o Galactus. Como é que eles derrotaram? O que eles fizeram, né? Eles contaram a grande história, porque eles sempre derrotaram todos os vilões que apareceram na Terra. Então, a humanidade não esperava diferente deles, né? Dessa vez. E eles estão com a aparência, assim, péssima. Tipo, porque eles viram o quão grande e poderoso é o Galactus. Viram o poder dele, viram eles demonstrando a destruição de um planeta. Então, eles estão meio que desesperançosos, e o Reed decide jogar limpo com as pessoas e fala que eles não derrotaram ele, e fala que também eles pediram o filho deles pelo planeta. Estamos seguros? Eu não sei. E tem uma quebra desse laço entre a humanidade e eles, porque para a humanidade seria uma troca ok, né? Entregar o filho deles pelo planeta, né? Eu acho que as pessoas pensaram de maneira lógica, mas não é tão simples assim, né? E, pessoal, depois que isso tudo acontece, a humanidade basicamente se revolta contra o Quarteto Fantástico. Eu sei que é uma mistura de quebra de confiança, mas também de medo da humanidade de ser destruída, porque esse vilão, eles não conseguiram destruir. E eles tinham uma solução, né, para lidar com essa situação. Mesmo sendo uma situação que essa solução não seria ética, né? Enfim, e não seria certa porque o Franklin é o bebê, né, da família, né? Ele vai ser um ser muito importante na família, já né? E eles são muito unidos, então eles nunca fariam isso. Enfim, passa esse tempo com a humanidade totalmente revoltada contra o quarteto, né? E o Reed Richards tentando achar uma solução a todo custo e pensando em todas as possibilidades, e dá pra ver que nesse momento, apesar dele amar muito o filho dele, ele não é que ele considere a ideia, mas é uma possibilidade, entendeu? E parece um pouco cruel, mas ele é o Reed Richards, ele pensa em todas as possibilidades que estão na mesa, apesar de não ser uma possibilidade correta e que ele jamais faria, provavelmente. Mas ele pensou a respeito, e isso inclusive incomoda a Sue. Mas enfim, exatamente baseado nesse incômodo, ela decide ir até lá embaixo, né, no prédio onde tem um grupo de pessoas que estão reunidos lá protestando. E, cara, ela dá um discurso assim que é muito emocionante. Ela basicamente não, ela consegue tocar o coração de todas as pessoas, falando o porquê as coisas não devem ser feitas dessa maneira, e o quanto isso é errado, e o quanto é importante para ela o filho dela, e inclusive ela até fala da própria criação dela. E ela toca o coração das pessoas, e ela fala que eles vão resolver isso juntos como uma família, que é a frase que foi usada em todos os trailers, né, que ela fala como uma família, nesse discurso que ela usa. E inclusive isso dá uma ideia pro Reed, né, esse discurso dela. Mas enfim, é um discurso muito tocante, assim, muito emocionante, que tem um peso enorme na história, e a atriz mandou muito bem nessa cena. E assim, pessoal, quando ela fala família assim nos trailers, parece que ela tá falando só do quarteto, né? Mas nesse momento, quando ela fala família no filme, né, ela na verdade está falando de todas as pessoas, da humanidade, do planeta. Então é uma cena de muito peso mesmo. Enfim, pessoal, e a humanidade meio que é revigorada por esse discurso dela, e como eu disse, isso deu uma ideia pro Reed. A ideia dele é simples. No começo do filme ele mostrou um conceito de teleportar um ovo de um lugar para o outro. Ele pensou, por que não teleportar a Terra de um local para outro? Para que o Galactus não consiga devorá-la, né? E aí ele localiza um sistema solar assim que fica um pouco distante, mas que seria possível fazer esse transporte. E ele precisaria construir esse projeto, né, que ele usou no ovo ali, que é pequeno, né, o projeto, mas ele precisa fazer em grande escala em vários lugares do planeta. Então
a humanidade vai precisar se unir para levantar essas torres, né? Para poder teleportar a Terra antes que o Galactus chegue, e ele tá chegando, ele já estava entrando no sistema solar, né? Antes que o Galactus chegue e devore a Terra. Então é um plano que precisa ser efetuado de maneira rápida, ágil, e é um plano arriscado. E, pessoal, ainda entrando ali na união da humanidade para fazer isso, todos os países cooperaram juntos, todas as pessoas, desde pessoas que têm recursos e são ricas, até pessoas que não têm tanto dinheiro assim, mas têm a mão de obra, todos se uniram para construir esse projeto para salvar a Terra. Cara, foi uma coisa muito, assim, inspiradora, assim, foi um momento muito bonito e de união da humanidade, e deixa uma mensagem aí, acho que o filme deixou uma mensagem sobre isso muito importante. Bom, pessoal, passam esses 3 dias ali que eles têm para construir essas torres, eles finalizam a construção delas, e eles vão começar a contagem regressiva, eles conferem todas as cidades, eles estão lá no fone, né, e conferindo todas as cidades que tem torres no mundo, né, para transportar a Terra, só que quando eles estão no final da contagem, aparece a surfista prateada e começa a destruir todas as torres de maneira, assim, muito rápida, cara. Ela destruiu todas as torres, menos a de Nova York, porque o John interveio ali e salvou. E começou uma batalha com ela, e vamos abrir aqui uma pequena caixa para falar do Johnny, né? Cara, o que eu gostei muito desse personagem, especificamente, foi porque enquanto o Reed estava focando em muitos problemas, cara, a mente dele estava trabalhando em vários problemas para ajudar a humanidade, o Johnny ele pegou esse pequeno problema, que não seria um problema na verdade, mas ele pegou um pequeno foco, que foi a surfista, né? Porque não só porque ele sentiu ali alguma coisa por ela, mas porque era um instinto dele, eu acho também. Ela falou uma coisa para ele que deixou ele um pouquinho com a pulga atrás da orelha e começou a investigar. Então começou a investigar o idioma dela. Nesse tempo todo de filme ele aprendeu muito do idioma dela, conseguiu falar com ela no idioma dela, conseguiu descobrir um pouco da história dela, por que ela tá ajudando o Galactus. Então ele é um personagem que não é só engraçado, para um alívio cômico, cenas de ação, não. Ele é um personagem que demonstrou o valor dele na equipe também, sendo inteligente. E por isso que eu queria abrir só uma parte para falar dele. Assim, eu gostei muito do Johnny, eu gostei do ator como personagem, mas também gostei de como ele ganhou relevância no filme para ser mais do que acho que ele foi em qualquer outra versão do Quarteto Fantástico antes. Enfim, pessoal, ele conseguiu meio que alcançar ali a surfista prateada usando tudo isso, né? E conseguiu tocar ali o coração dela para que ela recuasse. E honestamente isso foi vital no filme, porque eu não sei se eles conseguiriam lidar com ela e com o Galactus ao mesmo tempo ali no final da história. Então o impacto que ele teve para a história do filme foi muito grande, e vai se mostrar ainda maior mais pra frente nesse filme. Pessoal, depois que ele consegue meio que resolver a questão da surfista, sobra o maior problema, literalmente, que é o Galactus. E, assim, eles são meio sem esperança, né? Porque todo o plano deles que eles trabalharam dias foi destruído e é difícil achar uma solução. Porém, o Reed pensa na solução e a Sue percebe que ele pensou. Que seria basicamente usar o Franklin como isca para o Galactus ir até o local que sobrou a última torre ali para teleportar a Terra, só que eles mudaram o conceito da ideia. Ao invés de teleportar a Terra para o sistema solar, eles vão teleportar o Galactus para muito distante nos confins do universo. Então, uma subversão ali da ideia muito interessante, muito inteligente, muito rápida, e só que é uma ideia difícil, e moralmente ou eticamente, digamos assim, um pouco, né, complicada, porque eles teriam que usar o Franklin como isca. E apesar do Coisa e do Johnny serem extremamente contra, eu acho que a Sue e o Reed também eram, mas eles não viam outra maneira de solucionar essa questão. Eles tinham que usar ele como bait para o Galactus realmente ter o interesse de ir até aquele local. E eles tinham uma janela só que o Reed calculou de 37 segundos para fazer com que o Galactus fosse sugado ali pelo buraco de minhoca que fosse, né, gerado ali e fosse teleportado para os confins do universo. Bom, pessoal, então o filme ele chega ao clímax, né, onde o Galactus chega na Terra e a equipe está pronta para efetuar a estratégia para derrotar ele. E queria abrir um parênteses aqui para falar do Coisa agora, porque, cara, primeiro, o visual dele tá insano, ele tá muito bonito.
Ele tá muito fiel aos quadrinhos. É um personagem que você assiste assim, com um sorriso no rosto toda vez que ele aparece. O Ebon Moss tá sensacional, assim, fazendo a voz ali do personagem. Ficou muito, muito bom. E ele é um personagem, assim, que... Como eu posso dizer? Ele tem um papel fundamental na equipe, assim. Você percebe ao longo da história e também no final do filme. Ele serve como a base da equipe, seja psicologicamente, mentalmente ou até mesmo quando a equipe age ali em combate, né? Se ele não estivesse ali, as coisas não funcionariam como deveriam. Então ele é um personagem vital assim na história e não tem como, pessoal, assim. Eu amei, assim, o personagem dá de 10 a 0 em todas as outras versões do Coisa que passaram antes pelo cinema e pela TV. Não tem nem comparação, é simplesmente sensacional ver ele em tela. Bom, pessoal, mas voltando aqui pro clímax do filme, né, o Galactus chega na cidade e ele percebe ali o Franklin no local que tá o teletransportador, né? Mas ele não percebe em si o teletransportador e ele vai até esse local. Ele andando em Nova York foi tipo assim, foi insano, cara, porque conceber um ser dessa magnitude ali na cidade foi muito, muito, muito top. Mas enfim, ele se locomove ali até... Literalmente locomove, pessoal, porque ele é muito pesado, é um personagem gigante, então ele se locomove ali até o local, né, que tá o Franklin. Só que quando ele tá se locomovendo, eles trocam, né, o bebê sem ele perceber, né? E quando ele chega lá, ele ia pisar no local, ele para o pezinho dele, ou na verdade o pezão dele, né? E não entra no local, né? Então, pessoal, ele começa a se locomover até a torre, que é onde o Franklin de verdade está agora, né? E a equipe começa a agir para tentar deter ele. Então, eles começam a demonstrar ali muito trabalho em equipe, né? Tentando parar o Galactus, né? Que é um ser literalmente imparável, né? E é muito legal ver como eles trabalham, não só lutando com força bruta, mas sim com movimentos inteligentes contra ele. Apesar de, infelizmente, nesse momento ser totalmente inútil os poderes deles contra ele ali naquele momento. Enfim, toda essa força ali conjunta deles para deter ele se mostra inútil nesse momento, né, infelizmente, e ele consegue pegar o Franklin. Bom, pessoal, depois que ele captura ali o Franklin, né, todos os heróis estão no chão, totalmente derrotados, e a Sue, ela sai ali dos escombros, né, e vê que não tem outra solução, ela vai precisar lutar mesmo que, teoricamente, aquela hora ela não pudesse, né, ela começa a usar todo o poder dela para tentar arrastar o Galactus à força, na marra mesmo, pro local de teleporte, né. E, cara, é uma cena muito insana, meu. Muito insana, de uma demonstração de poder, assim, sensacional de quem conhece a personagem sabe que ela é poderosa. As representações dela no cinema foram muito, eu não diria pobres, mas foram não foram muito felizes, entendeu? Não mostraram a magnitude dos poderes dela. E nesse momento você realmente conhece o quão poderosa a Sue é. Enfim, e nesse momento que ela demonstra força, todos os outros integrantes da equipe começam também a demonstrar essa força. E pessoal, assim, o trabalho em equipe do Quarteto Fantástico nessa hora é sensacional. Todos eles desempenharam um papel ali essencial para pegar o Franklin e para empurrar o Galactus nas torres ali de teleporte para que ele fosse enviado para longe. Então, enquanto ela tá jogando ele com toda a força, o Reed tá escalando ali os prédios para tentar pegar o Franklin. E enquanto isso, o Ben tá destruindo... Cara, essa cena é sensacional. Ele tá destruindo as bases do prédio ali que o Galactus tá se segurando. Então, pessoal, a Sue conseguiu jogar o Galactus dentro do buraco de minhoca, mas isso custou toda a força dela. Porque quando ela conseguiu fazer isso, ela literalmente perdeu ali as forças e caiu no chão sem consciência. Então, isso custou muito caro para ela, infelizmente. E depois disso, o Johnny estava no céu e percebeu que o Galactus estava conseguindo sair do buraco de minhoca, então ele tinha que fazer algo a respeito. Então ele fala para eles falarem que o tio Johnny ama muito o Franklin, né? E decide terminar o trabalho, né? Porque eles tinham poucos segundos, a janela de 37 segundos já ia se fechar. Só que quando ele estava disposto a fazer o sacrifício, retorna a surfista prateada e empurra ele, né? E decide terminar esse trabalho que não foi fácil de mandar o Galactus para longe, e eles dois entram no buraco de minhoca e a janela de 37 segundos se fecha e o Galactus é enviado para longe finalmente. E pessoal, apesar de
ter sido bem sucedido, né? Aparentemente isso custou um preço muito alto, porque a equipe percebe que a Sue tá no chão desacordada. E o Reed vai até a Sue ali e tenta ressuscitar ela, né? Percebe que ela tá sem consciência, mas também que ela tá sem respiração, sem batimento. Tenta fazer a ressuscitação nela, mas infelizmente não dá certo. E aparentemente ela morreu, né, pessoal? Aquilo realmente, todo aquele esforço, aquela força, aquele poder que ela demonstrou que foi... Cara, foi um feito cósmico muito forte de empurrar o Galactus. Custou muito caro para ela. Só que aí o Franklin Richards mostrou ao que ele veio, né? Porque eu acho que para quem conhece o personagem é uma cena esperada, assim, de acontecer, mas acho que para quem não conhece foi uma grande surpresa, assim. Ele fica chorando, né? Ele quer chegar perto da mãe dele, e o Reed pega ele e coloca ela ali do lado dela, ele sobe em cima dela e, pessoal, ele basicamente traz ela de volta à vida. E esse é o tamanho da força dele, ou apesar que talvez seja só uma pequena amostra, na verdade, da força do Franklin Richards. E basicamente ele realmente traz ela de volta à vida e isso deixa eles muito felizes, mas acho que também deixa com uma pontinha de tipo, né, de medo ali naquele momento, né, do poder dele. Mas óbvio que o mais importante é que eles estão felizes porque a Sue tá de volta ali a família do Quarteto Fantástico. Bom, pessoal, depois disso eles voltam meio que ao ponto de início do filme, né? Porque eles vão naquele programa de TV ali que tem na Terra 828, né? Em Nova York, com o Franklin dessa vez, né? Só que no meio disso eles são interrompidos por uma emergência, né? Eles saem do estúdio, né? E deixam o apresentador lá meio que sem ter que fazer porque eles foram embora, né? E aí tem uma cena muito engraçadinha de final que eu achei muito legal, que é eles tentando ajeitar a cadeirinha do bebê no carro, né? Pro Franklin ir na missão com eles, né? Derrotar esse vilão. Então, o filme acaba de uma maneira assim muito gostosa, muito divertida, e não com um clima pesado, né? E realmente, quando você termina de assistir esse filme, você tá com uma sensação muito boa de ter visto finalmente o Quarteto Fantástico de verdade no cinema. Bom, pessoal, mas essa foi a minha análise do filme do Quarteto Fantástico. Lembrando que o filme tem 2 cenas pós-crédito, então vamos fazer vídeos aqui no canal falando dessas cenas pós-créditos. E tem uma cena pós-crédito que é simplesmente espetacular. Mas e vocês, pessoal? Já assistiram o filme? Querem assistir o filme? Vocês têm altas expectativas para o Franklin Richards no MCU? Não esquece de deixar aqui nos comentários. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu vou agradecer muito pela força. Vamos ter mais vídeos aqui no canal sobre os próximos lançamentos da Marvel. Agradeço por ter assistido e um abraço.